Volume 1. Capítulo 3. Parte 4. Depois dessa rápida lição, Kaijin se empenhou e começou a trabalhar. Eu o observei. Como seu possível jovem aprendiz. Gobta provavelmente estava dormindo. Em algum lugar, além disso. As espadas, é claro, tinham uma grande variedade de formas e tamanhos. Eu, é claro. Imaginei uma katana no estilo japonês como a mais forte, mas até mesmo as katanas tinham todos os tipos de formatos. Foi isso que me deixou tão curioso sobre o tipo de espada que ele faria. 10 horas depois, ele terminou. Para mim, parecia uma espada longa, simples e antiga. E, nossa, havia muito magistério. E eu estava preocupado se um pedaço do tamanho de um punho seria suficiente para um só. Acontece que Kaijin não conseguia nem imaginar quanto custaria. Custaria para usar 100% de magistério em tudo? Acho que não. Não é de se admirar que ninguém tenha inventado uma espada de fogo, uma espada de nevasca ou até mesmo uma espada de trovão. Trovão. Custaria muito caro. Faz sentido. Em vez disso, o magistério formava apenas o núcleo da arma, e o restante da lâmina foi fabricada com aço comum. Esse núcleo era tudo o que ela precisava para que sua magia penetrasse no aço e, por fim, se fundisse com a espada inteira. Isso, segundo ele, era o motivo pelo qual uma arma ficava mais forte à medida que era usada. Com o tempo, a lâmina nunca enferrujaria ou perderia sua forma, ela poderia simplesmente usar magículas ambientais para se regenerar. Estranhamente, porém, até mesmo essas espadas mágicas tinham sua vida útil. Se fossem dobradas demais ou deformadas de forma irreconhecível, a magia vazaria, levando a um rápido desgaste. Kaijin me mostrou sua espada recém-forjada enquanto falava. Tudo isso era muito interessante para mim. Peguei a arma na mão enquanto me maravilhava com ela. Tudo bem. Não na mão, mas perto o suficiente. Sua fabricação era simples, reta como uma flecha. Não. Sem sinos ou assobios. Não foi feita estritamente para cortar como uma katana, mas a lâmina parecia adequada para cortar. Mas isso era apenas uma base. Com o tempo, supus que a espada se adaptaria. Se adaptaria ao que o usuário quisesse dela. Não é de se admirar que o forjador tenha mantido as coisas simples. Está bem. Então Kaijin e sua equipe criaram essa linda espada para mim, como prometido. Agora era a minha vez. Certo, eu disse. É hora de eu fazer um pequeno trabalho secreto para você. Desculpe, mas vocês se importariam de me deixar sozinho aqui por enquanto? Não havia como eu deixá-los ver isso. Seria muito difícil de explicar, para começar. Bem, você tem tudo o que precisa aqui, eu acho. Mas tem certeza? Ficaria feliz em ajudar. Eu ficarei bem, obrigado. Apenas me prometa que não entrará neste quarto nos próximos 3 dias. Jure. Tudo bem. Confiarei em você e esperarei. Com isso, Kaijin e seus homens foram embora. Gobta também, por algum motivo estúpido. O que passa pela cabeça dele, dia após dia, que o mantém vivo? Eu tenho que arrancar isso dele algum dia. Portanto, nossa receita de hoje é para uma espada longa. Não poderia ser mais simples. Primeiro, pegue esta amostra completa e engula-a. Em seguida, pegue o restante dos ingredientes alinhados aqui e engula-os também. Mastigue e engula. Misture bem em seu estômago e aviso.
Alvo de análise, espada longa. Bem-sucedido. Criando cópia. Com sucesso. Repetir 19 vezes. Bom apetite. Foi fácil, não foi? Crianças, não tentem fazer isso em casa. E com esse comentário mental ridículo, comecei a trabalhar. Puxa! Cada cópia estava levando uns 10 segundos. 190 segundos, 3 minutos e uns trocados, e eu tinha 19 espadas espalhadas pela sala. Fazia talvez 5 minutos que eu havia expulsado Kaijin e os outros para fora da sala. Quer dizer, eu imaginei que conseguiria, mas foi tão fácil. E as pessoas passavam vidas inteiras criando coisas como essa. Comecei a me sentir como se tivesse feito algo descaradamente rude com eles. Esse Predator é um código de trapaça. E agora? Eu disse a eles para não abrirem a porta por 3 dias. Será que eu devo me esconder aqui até lá? Não. Não posso ficar aqui sentado como bolha que eu sou. Talvez eu devesse confessar. E foi o que fiz. Abri a porta e saí. Os 4 anões imediatamente se levantaram e me olharam com preocupação. Gobta estava dormindo. Meu Deus, 5 minutos? Sim. Foi quando decidi que tinha que fazer alguma coisa sobre ele. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Você está com falta de alguma coisa? Ou não funcionou, então? Sim, e bem, na verdade. Avaliei os anões, cujos olhos estavam carregados de autoflagelação. Era doloroso olhar para eles. Mas eu não conseguia resistir. Eu tinha que fazer uma encenação. Por que eu tinha que ser tão ruim com as pessoas o tempo todo? Nem mesmo minha morte e renascimento me curaram desse hábito. Estava brincando. Na verdade, já estão todos prontos. Vai. Acho que não posso culpá-los. Saúde. Estávamos em uma espécie de boate anã, realizando uma festa de encerramento um tanto anticlimática. Festa de encerramento. As armas estavam em segurança nas mãos do rei, e era hora de comemorar. De comemorar. Quero dizer, eu disse a eles que não precisavam. Vamos lá. Há muitas moças bonitas lá dentro. Sim, sim. Jovens e mais velhas também, se você gosta de um pouco de desgaste. Nelas. É o lugar perfeito para qualquer cavalheiro. Vamos, Rimuru. Não podemos sair sem o chefão em pessoa. Eram 4 contra 1, então não tive escolha. Nunca há um momento de tédio, não é? O lugar se chamava Night Butterfly. Então, os anfitriões eram realmente borboletas? É melhor que não sejam mariposas. Não que eu realmente me importasse. Eu era um cavalheiro. Eu tentaria qualquer coisa uma vez, eu pensei enquanto entrávamos. Oh, bem-vindos. Bem-vindos, senhores. Vou voar. O lugar estava cheio de garotas. Voar. Suas orelhas também eram muito longas. Está quente aqui ou é por causa dos elfos? Caramba! Oh meu Deus, e suas roupas são tão finas. É como se eu quase pudesse. Mas eu não consigo. Droga, e eu tenho o Magic Sense na força máxima. Força máxima, também. Eles têm os limites de suas roupas bem definidos, não tem? Isso é para ser algum tipo de desafio? NNNNGH. Oh, olhe para você, gracinha. Eu o vi primeiro. Boing. Boing. Lá está ele.
Meu corpo inteiro está balançando. E posso sentir algo macio balançando contra minhas costas também. Isso é o paraíso ou o quê? Acho que toda essa contorção significa que você está gostando disso, não é? Ai. Oh, não. Eu não queria. Não, e não tanto assim. Acho que eu não deveria ter esperado o mundo, então. Ninguém acredita em mim. Afinal de contas. Mas que seja assim. O que me importa? Estou empoleirado no colo de um elfo da vida real. Não acredito que isso esteja realmente acontecendo. Ah, eu me sinto tão mal pelo meu querido e falecido amigo lá embaixo. Se ao menos ele ainda estivesse por aqui, eu estaria pulando pelas paredes. No entanto, enquanto estávamos nos divertindo. Bem, se não é o Kaijin. Meu Deus, o que você está fazendo, trazendo esse monstro vulgar em um estabelecimento de alta classe como este? Quem é esse cara? Parecia que estava querendo começar uma briga. Rapidamente as coisas ficaram em silêncio ao nosso redor. Até as moças zombaram do visitante, elas não devem ter gostado muito dele. Não devem ter gostado muito dele, embora tenham sido educadas o suficiente para manter as zombarias. Muito discretos. Pelos padrões dos anões, ele era bastante alto e magro, o que o tornava. Bem, um humano de tamanho médio. Ei, chefe. Vocês estão permitindo a entrada de monstros aqui hoje em dia? Não, disse uma gerente mais velha, mas é só um pouco de lodo. Então. Ainda é um monstro. Não é? Você está dizendo que uma gosma não é mais um monstro? Mas? Não, senhor, mas. O gerente gaguejou sem se comprometer, tentando acalmar o homem. Mas o Rude não estava nem prestando atenção. Claramente, ele estava atrás de nós. Oh, ótimo, suspirou uma das moças. Esse é o Vestir, o ministro. Falando no diabo. Bem, eu vou ficar. Ele parecia ser o tipo de pessoa que se recusa a deixar de lado um rancor. Eu podia ver isso em seu rosto. Você sabe o que combina melhor com um monstro, berrou Vestir. Isso. Então ele esvaziou o conteúdo de seu copo d'água sobre mim. Eu não era exatamente um fã desse tipo de provocação, mas me contive. Controle. Tratava-se de um ministro do governo, eu não podia deixar que meu temperamento difícil colocasse Kaijin ou o gerente deste lugar em apuros. Não gostaria que eles fossem banidos. Banidos das instalações. Apenas fique quieto, deixe passar e... Ei! Você acha que pode implicar conosco o quanto quiser? Com um chute audível na mesa, Kaijin se levantou. Você acha que pode sair por aí tirando sarro do meu convidado, Vestir? Você acha que não vou me importar com isso? Você acha? Ei, Kaijin, este é um alto funcionário do governo, não é? Tem certeza de que está em boas condições aqui? Vestir, para seu crédito, ficou igualmente assustado e deu um passo para trás. Eu também recuei um pouco de surpresa, amortecido pelo peito do elfo atrás de mim. Elfo atrás de mim. Não foi de propósito. Eu juro. Como você se atreve a falar comigo desse jeito, seu? Vestir gaguejou. Ainda em choque. Você pode calar a boca? Kaijin gritou, acentuando seu ponto de vista. Dando um soco no rosto do ministro. Alguns momentos depois, ele me perguntou. Ei, Rimuru, você estava procurando alguém para ajudá-lo, certo? Eu seria bom o suficiente, talvez?
Bom o suficiente? Mais do que isso. Mas, e de verdade? Eu supunha que ele tinha literalmente acabado de marcar uma passagem só de ida para fora do reino dos anões. Agora ele estava fazendo um pedido verbal. Isso é o que eu estava querendo ouvir. Vai ser ótimo trabalhar com você, Kaijin. Será mesmo. Poderíamos acertar os detalhes mais tarde. Se Kaijin estivesse disposto. Se Kaijin estivesse disposto a vir para cá, eu estava mais do que disposto a convidá-lo. Não precisávamos de um contrato. Contrato. Fazíamos o que queríamos, quando queríamos. Kaijin e eu fechamos o acordo com um aceno enfático de cabeça. Só uma coisa. Como iríamos reservar a saída daqui? Talvez um pouco de prudência não fosse uma ideia tão ruim, afinal. Você cria muitos problemas para si mesmo. Para si mesmo. Toda a bravata do mundo não iria resolvê-los. Pois não. Então, como qualquer um poderia imaginar, dar um soco na cara de um ministro do governo? Apresentava uma série de problemas. Meu irmão, murmurou Kaido, com alguns agentes de segurança atrás dele. Atrás dele. O que você fez dessa vez? Ele estava de serviço hoje, nem mesmo ele podia se safar de faltar aos turnos. O tempo todo. Kaijin lhe fez um convite, mas ele recusou, e só para ir à boate mesmo assim, graças a... Para ir à boate de qualquer forma, graças à grosseria do irmão. Simplesmente fugir. Teria sido um plano bastante fácil para nós, mas as chances eram de que estaria condenado desde o início. HMPH. Aquele tolo. Quando 4 cavaleiros arrastaram Kaijin para longe, ele gritou e apontou um dedo selvagem para o ministro. Ele praticamente cuspiu na cara de Rimuru, meu cliente e o melhor patrono que já tive. O que há de tão ruim em colocá-lo um pouco em seu lugar, hein? Vester, por sua vez, ainda não havia superado o choque. Ele estava simplesmente olhando para nós. Ele estava simplesmente olhando para nós, com sangue ainda escorrendo do nariz. Parecia patético e um pouco cômico. Cômico. Acho que ele não esperava por isso. A surpresa provavelmente impediu que doer. Irmão, Kaido sussurrou com um suspiro, você não coloca um ministro do governo. Governo no lugar dele desse jeito. De qualquer forma, todos vocês virão comigo. Ele acenou com a cabeça para seus homens, depois me chamou de lado por um momento. Fiquem calmos, todos. Certo? Prometo que o trataremos bem. Eu não estava planejando fazer mais nada, é claro. Antes de sair, porém, eu me aproximei da gerente do local e joguei 5 moedas de ouro em sua mão. Em sua mão. Há algumas para seu problema aí também. Eu disse para a surpresa da surpresa. Nós voltaremos. Afinal, parecia ser um lugar decente. Não seria bom se eu nunca mais ver o interior dele novamente. Assim foi minha segunda prisão aqui no Reino dos Anões, e mais estou me esquecendo de alguém. Estou me esquecendo de alguém. Gobta. Ele não estava conosco no clube. Em vez disso, ele estava espiando seu comportamento idiota, passando pelo que eu gostava de chamar de o inferno dos vermes do saco. Inicialmente, pensei em pendurá-lo pelos pés, mas isso me pareceu crueldade pela crueldade, então, em vez disso, eu o amarrei com stick thread e o deixei pendurado no teto. Espere, ele reclamou. Isso é muito cruel, senhor. Eu quero ir com você. Dessa vez, não tive piedade dele. Chega, seu tolo.
Não aguento mais seu. Não aguento mais seu comportamento estúpido. Se não estiver gostando, chame seu amigo Lobo. Lobo da Tempestade e peça a ele que o ajude. Não que ele pudesse fazer isso, pensei enquanto fechava a porta atrás de mim. Um Goblin era uma coisa, mas um Hobgoblin provavelmente poderia ficar sem comer ou beber. Ou bebida por cerca de uma semana inteira. Ainda assim, se fossemos ficar presos por um tempo, eu teria de fugir e derrubá-lo mais cedo ou mais tarde. E derrubá-lo, mais cedo ou mais tarde. Por enquanto, porém, guardei isso no fundo da minha mente. Será que eu estava sendo mal com ele? Achei que estava, por um momento. Mas estava tudo bem. Ele podia lidar com isso. Nós 5 fomos levados para o Palácio Real. Não que estivéssemos sob guarda pesada. Na verdade, ela parecia totalmente voluntária. Acabamos tendo que passar cerca de 2 dias na sala de prisão do castelo. Não foi tão ruim, a comida parecia decente e tínhamos todos os confortos que precisávamos no local. Era menos como uma cela de prisão e mais como um apartamento urbano. Apartamento urbano compartilhado por nós 5. Também não fomos tratados de forma muito ruim. Eu só tive que perder a paciência e agora tenho todos vocês aqui comigo. Sinto muito, pessoal. Kaijin se desculpou. Mas nenhum de seus amigos anões se importou muito. Está tudo bem, Kaijin. Não tem problema nenhum. Sim, não se preocupe com isso, chefe. Além disso, quando formos libertados, queremos ir com você, Kaijin. Sim, podemos ir com você, Rimuru. Eu não estava atento o suficiente para saber o que o terceiro queria de mim, mas entendi bem a essência. Claro, nós cuidaremos de todos vocês. Mas é melhor vocês estarem prontos. Quando chegarmos à aldeia, vocês vão trabalhar. Entendi. Já estávamos falando sobre a vida fora da casa grande. Como os termos da prisão. Era bem tranquilo. Era noite de nosso segundo dia. A propósito, ocorreu-me perguntar, por que aquele ministro tinha tão mal com você, Kaijin? Havia algum motivo para isso? A expressão de Kaijin se tornou imediatamente amarga. Com um suspiro, ele começou a explicar. Acontece que ele era um capitão do corpo de cavaleiros reais do palácio, um líder de um dos 7 exércitos. Líder de um dos 7 exércitos que compunham todo o sistema. 3 corpos eram dedicados ao trabalho de bastidores, como engenharia, suprimentos e ajuda emergencial. Outros 3, atacantes pesados, atacantes mágicos e apoio mágico. E suporte mágico, desempenhavam um papel mais de destaque. O último, e o mais importante, era a guarda pessoal do rei. Kaijin era o chefe do corpo de engenharia. E Vester era seu segundo em comando. Ele era filho de um marquês, gemeu o anão. Um título nobre que ele comprou com dinheiro. Acho que ele deve ter ficado com ciúmes de um plebeu como eu. Assumindo o papel principal. Era complicado, você sabe? Deve ter sido humilhante para ele, receber ordens de alguém abaixo dele. E eu admito que eu não me importava muito com o que as outras pessoas pensavam de mim. Eu estava muito ocupado tentando ficar do lado bom do rei. Foi quando aconteceu o ocaso da armadura mágica. Na época, o corpo de engenharia era visto como o mais baixo dos 7 departamentos do exército. 7 departamentos do exército, quase não produzindo nenhuma nova tecnologia para si mesmo. Vester acreditava que um reino rico em tecnologia deveria ter um corpo de engenheiros. Famoso corpo de engenheiros, enquanto Kaijin era mais um homem de status quo quando se tratava de
de pesquisa e desenvolvimento. Apesar da intensidade de suas discussões, eles nunca conseguiram chegar a um acordo durante as inúmeras reuniões da guarnição. Ao longo do caminho, a corporação lançou um projeto chamado de Soldado de Armadura Mágica, com uma equipe de engenheiros elfos. Vester estava empenhado em fazer desse projeto um sucesso. Sucesso e aumentar a posição da corporação na hierarquia militar. Caijin o advertiu de que estava agindo rápido demais, mas, mesmo assim, Vester tinha pouco tempo para os conselhos de um homem comum. No final, graças aos caprichos arbitrários de Vester, um experimento deu errado. E fez com que um núcleo de magia espiritual saísse do controle, um fracasso muito público. E um revés ruim para o projeto em um estágio inicial. Assim, apesar de algumas das maiores mentes do mundo estarem trabalhando nele, o projeto da armadura mágica foi interrompido. Como chefe do corpo de engenheiros, Caijin acabou levando a culpa por isso, renunciando ao seu cargo no exército. Vester não só fez de Caijin o bode expiatório, como também convenceu seus amigos entre os líderes de alto escalão a prestar falso testemunho contra ele. Isso, pelo menos de acordo com Caijin, era a verdade. Quando terminou, Caijin soltou um suspiro cansado. Eu consegui entender sua perspectiva. Deve ter havido muito ressentimento acumulado ao longo dos anos por causa disso. Ainda assim, cara, o Vester é um vilão de livro de histórias, não é? Eles não são mais fáceis de identificar do que esse. No que diz respeito ao ministro, Caijin poderia voltar ao exército e ameaçar sua posição a qualquer momento. Esse tipo de coisa. Ele não merecia a pena de morte, de fato? Talvez não, mas... Então, concluiu Caijin, talvez ele se acalme um pouco se eu deixar o país por um tempo. Ele parecia um pouco desanimado com isso, mas pelo menos tinha apoio. Os 3 irmãos que estavam conosco também estavam cientes da verdade e não havia amor perdido pelo Vester entre eles também. Até eu o odiava agora. Ainda assim, o Caijin deu uma de nobre, então fiquei imaginando se eles iriam apenas nos libertar e dizer adeus. Eu não me preocuparia com isso, Caijin me tranquilizou. Estou fora do exército. Agora estou fora do exército, mas fiz as pazes com o líder do corpo. No que diz respeito à minha posição social, estou logo abaixo de barão. Se fosse estritamente plebeu versus nobre nos tribunais. Nas cortes, bem, o enforcamento poderia ter entrado em cena. Ele acentuou esse fato mórbido com uma gargalhada. Enquanto isso, fiquei ali sentado. Se as coisas ficassem difíceis, eu me mandaria daqui. Mas, fora isso, eu estava feliz em ser um bom lamaçal até que as cabeças mais frias prevalecessem. Nosso dia no tribunal chegou logo depois, e todos nós fomos levados diante do monarca, o rei heróico dos anões. Agora que eu o estava vendo pessoalmente, sua aura imponente era quase inspiradora. Sua Majestade Gazel Dvargo fechou os olhos e sentou-se profundamente em seu trono. Ele era atarracado, com aparência de anão, e seus músculos expostos como os de uma armadura. Expostos como uma armadura irradiavam positivamente energia. Sua pele era de um marrom escuro e profundo e seus cabelos negros estavam puxados para trás em sua cabeça. Ele exalava força pura. Meus instintos de luta ou fuga entraram em ação. Pela primeira vez em muito tempo. 2 cavaleiros estavam posicionados perto dele, um de cada lado. Eles eram igualmente musculosos, sem dúvida, mas ainda assim pareciam frágeis em comparação com seu governante. Sério, esse cara era um monstro. Eu estava planejando bater em uma
Uma retirada apressada se fosse necessário, mas agora. Nem tanto. No momento em que fui colocado na frente dele, todos os meus nervos ficaram tensos. Talvez tenha sido a primeira vez neste mundo que eu realmente senti um perigo claro para mim. Perigo para mim mesmo. Um homem se ajoelhou na frente do rei, verificando algo com ele. Depois de receber a permissão, ele se levantou e leu a declaração juramentada. Agora vamos começar o julgamento. Silêncio, pessoal. Durante a hora seguinte, os dois lados apresentaram seus casos. Como suspeitos de crimes. Como suspeitos de crimes, não tínhamos permissão para falar. Na Corte Real, esse direito era reservado para aqueles com uma classificação de conde ou superior. Caso contrário, era necessária a permissão expressa do rei. Permissão do rei. Se você falasse fora de hora, isso aparentemente provava sua culpa na hora e lhe rendia um bônus de acusação de desacato ao tribunal. Quer você fosse inocente ou não, era assim que o lugar funcionava. Ficamos presos ao fato de nosso representante falar por nós. Ele havia nos visitado algumas vezes. Visitas durante os 2 dias em que estivemos sob custódia, discutindo a natureza do nosso caso. Nosso tipo de advogado, basicamente. Mas será que podíamos confiar nele? Ansiedades como essa tinham a tendência de surgir. Por algum motivo. Então, lá estava Sylvester, continuou ele, sentado em um clube e desfrutando de uma bebida alcoólica, quando essa gangue entrou no local. Quando essa gangue invadiu o local e o expôs a uma violência terrível. Esse não é o tipo de comportamento que jamais deveria ser perdoado. Essa é a verdade? É, meu soberano. Eu ouvi isso do próprio Kaijin e também tenho o testemunho por escrito dos proprietários do clube. Não há como confundir o curso dos eventos daquela noite. O que? O que ele acabou de dizer? Pensei que ele estava do nosso lado, e foram necessários 5 minutos para que ele se tornasse um vira-casaca. Isso não pode ser bom, não é? Dei uma olhada em Kaijin, seu rosto ficou vermelho e depois começou a perder a cor lentamente. Aposto que sim. Nosso advogado nem se deu ao trabalho de inventar desculpas para nós. Não era preciso dizer que os representantes dos acusados não podiam mentir no tribunal. Não tinham permissão para mentir no tribunal. Se eles fossem descobertos, isso seria outro enforcamento. Era impossível pensar que algum advogado tentaria fazer isso, a não ser em circunstâncias extremas. Circunstâncias extremas, mas o nosso estava fazendo isso bem na nossa frente. Meu senhor, exclamou Vester, incentivando-o, você ouviu com seus próprios olhos. Você mesmo. Eu lhe peço que trate esses malfeitores com severidade. Ele nos mostrou um sorriso de suprema confiança. Desgraçado. Talvez eu devesse ter batido nele, afinal. O rei permaneceu imóvel, com os olhos fechados. Em seu lugar, um dos guardas ao seu lado falou: Ordem. Agora darei o veredicto. Kaijin, o cérebro por trás desse crime, está condenado a 20 anos de trabalho nas minas. Seus cúmplices são condenados a 10 anos de trabalho nas minas. Com isso, este tribunal está aqui. Espere, uma voz profunda e calma o interrompeu. O rei abriu os olhos e olhou para Kaijin. Já faz algum tempo, Kaijin. Você continua com boa saúde? Sim, meu soberano, foi a resposta imediata. Presumivelmente, ele tinha o direito de falar agora. Fico feliz que você também continue assim. Sim. Agora, você e seus amigos, olhando para nós, têm algum desejo de voltar para nós? O público na corte real murmurou entre si. Deve ter sido
Deve ter sido um acontecimento incomum. Vester imediatamente se enrubesceu. Nosso representante traidor, enquanto isso, havia desenvolvido uma palidez mortal. Peço seu perdão, meu soberano, mas já encontrei um mestre para servir. Servir. Fiz meu voto, e ele se tornou meu tesouro. Um tesouro tão bom que, de fato, nem mesmo a ordem direta de meu soberano poderia me fazer separar dele. Isso claramente irritou a plateia. Eu podia ver os guardas olhando com punhais na testa de Kaijin. Mas ele se manteve firme, com o peito inchado, à imagem da dignidade. O rei, vendo isso, fechou os olhos novamente. Estou vendo. O silêncio reinou por mais um momento. Tomei minha decisão. Ouçam bem a minha sentença. Kaijin e seus amigos estão exilados do reino. Depois da meia-noite de hoje, quando o novo dia, eles oficialmente não serão mais bem-vindos em minhas terras. Isso é tudo. Vão embora imediatamente. Abrindo os olhos, o rei fez sua proclamação em voz alta. A dignidade de um líder nato. Sua presença avassaladora causou arrepios pelo meu corpo. No entanto, ser rei por aqui parecia um trabalho terrivelmente solitário para se ter. Então, lá estávamos nós, depois do julgamento, de volta à loja de Kaijin. Aquela pequena bebida de comemoração que queríamos tomar ficou ruim, não ficou? Agora tínhamos que fazer as malas e ir embora de vez. Espere, o Gobta está bem? Ainda estamos apenas no terceiro dia com ele, certo? Eu estava um pouco nervoso com isso quando abri a porta de sua sala de castigo. Bem-vindo de volta, senhor. Você se divertiu? Puxa, espero que você me leve com você da próxima vez. Lá estava ele, pulando do sofá para me cumprimentar. Como foi que isso aconteceu? Ele não poderia ter escapado da minha seda de aranha tão facilmente. Dando outra olhada, percebi que a almofada que Gobta estava usando no sofá era, na verdade, um lobo da tempestade. Espera, sério? Ele realmente convocou o cara. Gobta, como você conseguiu trazer esse lobo para cá? Certo. Isso. Eu só pensei comigo mesmo, Vei, você pode vir aqui? Por favor. E ele veio, senhor. Ele fez parecer tão fácil, o bastardo. Nenhum dos outros hobgoblins havia conseguido realizar a façanha a uma distância tão longa antes. Talvez suas células cerebrais estivessem todas dedicadas a seus talentos naturais em vez de, você sabe, inteligência real. Isso parecia loucura para mim. Concluí que deve ter sido uma coincidência. Então percebi que a visão do lobo da tempestade havia congelado os anões em seus rastros. O que há de errado? Perguntei. Precisamos começar a fazer as malas, não é? Espere um segundo, respondeu o Kaijin em pânico. O que diabos um lobo negro está fazendo aqui? Preto fazendo aqui? Sim. Vocês precisam correr. Esse é um monstro de nível B. E agora eles estavam em pânico. Eles pareciam tão ridículos que eu até me divertia. Ele está bem. De verdade. Sem problemas. Ele é como um cachorro grande, de verdade. Nós o mantemos. Nós o mantemos dentro de casa e tudo mais. Minhas tentativas de acalmar os nervos de todos encontraram um silêncio de pedra. Os lobos negros, a propósito, eram uma versão um pouco avançada dos lobos gigantes comuns.
Se eles evoluíssem em uma forma mais orientada para a magia, sua pelagem se tornaria preta. A pelagem dos lobos gigantes da tempestade também era preta, mas com um brilho de cor única. Na verdade, os lobos gigantes não deveriam evoluir para o elemento ou tempestade. Em primeiro lugar, esse era apenas um efeito colateral do nome que eu dei. Em regiões vulcânicas, os lobos gigantes evoluiriam para o elemento fogo e se tornariam lobos gigantes vermelhos. Perto de corpos d'água, você encontraria lobos gigantes azuis. Nas florestas, os lobos gigantes seriam verdes. Em outras palavras, a adoção de elementos era um padrão evolutivo bastante comum para esses tipos. Os negros com infusão de magia, por sua vez, eram aparentemente uma ameaça notória para todos os humanos e humanoides próximos. O elemento tempestade deu à nossa matilha de lobos. Um leve brilho arroxeado em sua cor preta, algo que não notaria se não estivesse prestando atenção. Desculpe-me por ter assustado os anões, eu acho. Não tivemos tempo de explicar toda a história. Explicar a história toda. Por enquanto, vou chamá-lo de animal de estimação de Gobta e seguir em frente. Depois de pressionar apressadamente os anões a vestirem suas melhores roupas de viajante, empurrei-os para fora da loja, voltei para dentro sozinho e comecei a engolir todo o conteúdo do prédio. Em termos de capacidade, eu ainda era Hawkeye, mas engolir o prédio inteiro provavelmente chamaria muita atenção. Atenção demais, por isso mantive a situação. Quando nossos preparativos para a viagem foram concluídos, fomos para onde Riguro e os outros goblins estavam esperando. O espaço estava silencioso, muito longe da discussão barulhenta de um momento atrás. Depois que os 5 acusados praticamente fugiram do tribunal, ninguém presentes ousaram se mover 1 centímetro. Vester engoliu nervosamente. O silêncio persistente do rei deixou tanto ele quanto todos os outros nervosos. Então Gazel quebrou a quietude. Agora, Vester, tem algo que queira dizer? Mil perdões, meu soberano, mas tudo isso é um mal-entendido. Simplesmente deve ser um engano. A voz de Vester era um murmúrio nervoso enquanto ele defendia seu caso. O rei o encarou com frieza, não demonstrando nenhuma de suas emoções. Um mal-entendido? Se for, então ele me custou um de meus servos mais fiéis. Servos mais fiéis? Como você pode dizer uma coisa dessas, meu soberano? Você chama o que ele ofereceu a você de fidelidade? Ora, ele é simplesmente um homem da rua. Vester. Vejo que você está enganado. Kaijin deixou minha corporação por vontade própria. Quando falo de um servo fiel que perdi e refiro-me a você, o coração do ministro se acelerou. Preciso encontrar uma desculpa. Mas sua mente estava em branco. As palavras se recusavam a vir aos seus lábios. Seus pensamentos demoraram a se formar. Pergunta. Ele precisava responder. Mas toda a sua fala o havia abandonado. Meu soberano, tenho medo. Eu tinha grandes expectativas em relação a você, Vester. Estou esperando há tanto tempo. Mesmo durante o caso da armadura mágica, esperei que você finalmente falasse a verdade. Verdade. E agora descubro que, mais uma vez, a expressão que Gazel mostrou a Vester quase poderia ser descrita como de bondade. As palavras do rei atravessaram o ministro como a mais afiada das espadas. Espadas. Veja isso. O rei apontou 2 itens que um de seus assistentes havia produzido. Vester, com os olhos vazios, olhou para eles. Um deles era uma esfera cheia de um líquido.
que ele nunca tinha visto antes, o outro era uma única espada longa. Você sabe o que é isso? O líquido permaneceu um mistério para Vestir, mas a espada longa ele lembrava. Kaijin a havia trazido. Você pode explicar a ele, ordenou o rei ao seu assistente. O discurso seguinte levou um bom tempo para Vestir entender completamente. O líquido era um elixir regenerador de vida, um extrato quase perfeito dos sucos. Sucos das ervas e Pokuti. A chamada poção completa, nomeada por suas propriedades milagrosas de recuperação. Mesmo com a melhor tecnologia que os anões tinham ao alcance de suas mãos, o extrato mais puro que conseguiam produzir chegava a 98%. Isso a tornava apenas tão potente quanto uma poção ou alta. Esse líquido, por sua vez, tinha 99%. O rosto de Vestir se contorceu em choque. Ele tinha que saber o que eles fizeram para produzir tal nível de... Mas antes que ele pudesse perguntar, o atendente tinha notícias ainda mais chocantes para ele. A espada longa tinha um núcleo de magistério que já estava se espalhando pelo resto da lâmina. Impossível. Esse processo só começou depois de um procedimento de adaptação de 10 anos. De adaptação. O choque fez com que a mente de Vestir ficasse confusa. Se isso fosse verdade. Essas duas maravilhas foram provocadas por esse lodo, disse o rei. E graças ao seu comportamento, perdemos nossa conexão com essa criatura. Você tem algo a dizer? Agora Vestir percebeu toda a extensão da raiva de seu rei. Não havia realmente nada que ele pudesse dizer. Eu não tenho, meu soberano. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Ele sabia muito bem agora, seu senhor o havia abandonado. Tudo o que ele queria era servir ao seu rei. Para ganhar sua aprovação. Era isso. Quando foi que eu errei? Quando fiquei com ciúmes do Kaijin? Ou antes? Ele não sabia. Tudo o que ele sabia era que havia traído a confiança do rei. Estou vendo. Nesse caso, Vestir. Eu o proíbo de entrar no palácio. Não permita que eu o veja diante de mim novamente. Vou deixá-lo com isso, Cansei de você. Ao ouvir suas palavras, Vestir se levantou e fez uma profunda reverência ao seu senhor. Então ele saiu, partindo para pagar a penitência por sua tolice. Enquanto ele fazia isso, um guarda correu para a frente e prendeu o representante que servia como cúmplice de Vestir. Cúmplice de Vestir. O rei os observou com o canto do olho. Meu agente das trevas, ele gritou com certa urgência. Rastreie os movimentos desse lodo. Não deixe que ele escape de sua atenção. Jamais. A ordem enfática do rei, normalmente taciturno, fez com que todos os presentes na câmara. Pela minha vida, meu soberano, disse o agente das trevas antes de desaparecer. O rei pensou consigo mesmo. Quem era aquele lodo? Um tipo de monstro, sem dúvida. Era esse o nível de monstro que estava sendo liberado. Então, seus instintos de herói estavam lhe dando uma sensação que ele não podia ignorar. Confiando nisso, ele começou a agir. E enquanto esperavam para recuperar seus poderes mágicos, elas trocaram informações, então uma explosão aconteceu em um canto do Palácio Real. Na sequência, um enorme pilar de luz desceu do céu e elas viram uma cena impossível onde um enorme exército de monstros, composto por dezenas de milhares e ainda fora das muralhas externas, foi completamente obliterado. Assim, as duas trocaram olhares. Hajime-san.
As duas responderam ao mesmo tempo. Por ora, devemos ir para o Palácio Real? NM. Xie e Yui concluíram que o autor dessa falta de senso comum era Hajime. Elas sorriram enquanto encaravam a gigantesca cratera onde os monstros desapareceram. Juntas, as duas seguiram para o Palácio Real, local onde Hajime deveria estar.